Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Língua Portuguesa para concursos. Nesta aula, vamos dar início aos nossos estudos sobre questões acerca do conteúdo de dígrafos e encontro consonantal. Já pegue o seu material, por gentileza, e vamos iniciar. Primeira questão da banca IDECAM. No aspecto fonético, os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, aos hiatos e aos tritongos. Já em relação às consoantes, tem-se o encontro consonantal e dígrafo. Considerando-se tais fenômenos, compreende-se que então ali no início, trouxe uma definição rápida sobre os fenômenos que acontecem a partir do uso de vogais e consoantes dentro da palavra, e depois pede para a gente analisar o conceito e os exemplos que cada alternativa traz. Vejamos, letra A. Aqui na letra A, nós temos o seguinte: encontro consonantal é o segmento imediato de duas ou mais consoantes de um mesmo vocábulo. Ok, encontro consonantal é o segmento imediato de duas ou mais consoantes na mesma palavra. Certo. Tal como se dá nas palavras passo e malha. Aqui já houve um problema. Por quê? O encontro consonantal é encontro de consoantes que emitem sons isoladamente. Já na palavra passo e malha, nós temos o fenômeno do dígrafo, que é quando as consoantes vão emitir um único som. Sendo assim, o conceito de encontro consonantal está correto, porém, os exemplos que a banca trouxe estão inadequados. Letra B. Ditongo crescente se dá quando a semivogal vem antes da vogal. Ok. Som crescente, primeiro eu começo com um som mais fraco, que é a semivogal, e depois eu vou para o som mais forte, que é a minha vogal. Certo. Como ocorre em pai, mãe e rei? Errado, porque em todas essas situações nós temos um ditongo decrescente, começando com uma vogal e descendo para uma semivogal. Ou seja, o conceito está correto, mas o exemplo está errado. C. Ditongo decrescente ocorre quando a semivogal vem depois da vogal, certo? Depois eu estou começando com a minha vogal e descendo para a minha semivogal. Perfeito, é exatamente isso. Agora os exemplos. Água já começou errado. Porque na palavra água, nós temos um ditongo crescente. Comecei com uma semivogal e cresci para uma vogal. Na palavra cárie e mágoa, o mesmo. Sendo assim, errado. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, que guardam sua individualidade fonética, como ocorre em Minguam e em Xaguei. Errado por quê? Ali o conceito está certo. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes que guardam cada uma a sua individualidade fonética, ou seja, cada uma continua se mantendo vogal. Porém, nos exemplos, nós temos ditongos. Aqui fica tudo junto. Aliás, ali, de aguam, seria até um tritongo vocálico, nasal, quer dizer. E em Xaguei também é um tritongo. Sendo assim, errado. Letra E. Dígrafo é o emprego de duas letras para a representação gráfica de um só fonema, já que uma delas é letra diacrítica, como em chá e exceto. Certo, perfeito. Percebam que aqui nos exemplos nós temos de fato o dígrafo, então nós temos o conceito correto com os exemplos corretos. Sendo assim, gabarito letra E. Número 2, Instituto Consulplan. Considerando a fonologia e sua aplicação, é possível indicar a ocorrência da formação de um único som denominado dígrafo nos dois termos que compõem o par. Então, aqui nós precisamos encontrar dígrafo nas duas palavras de cada alternativa. Letra A. Tenho, tem dígrafo aqui. Ora, não, aqui não temos dígrafo. Ganho, ok, dígrafo.
Objetivo. Não, aqui, acho que a banca tentou induzir vocês a pensarem que aqui há um dígrafo, porém não há. Há um encontro consonantal. Cada letrinha ali possui seu som individual, então não pode ser dígrafo. Companhia. Ó, aqui há um dígrafo, aqui há outro. Brasileiras, errado, aqui é um encontro consonantal e no restante da palavra não tem nem perto disso. Escolhidas, LH, acompanhamos, NH, dígrafo, e aqui ainda tem outro, só para garantir. Perfeito, letra D é o nosso gabarito. 3. Sebrasp. Julgue o item a seguir referente às estruturas linguísticas do texto. Os vocábulos pontes e condições apresentam dígrafos vocálicos e os vocábulos pessoas e possível apresentam dígrafos consonantais. Ai, que delícia, gente! Vou até levar essa questão aqui lá para a página do Instagram, porque é uma questão ótima para analisar justamente a diferença dos dois, já que os alunos lá vivem me perguntando. Os vocábulos pontes, perceba, pontes. Temos um som nasal aqui para o O e não um som consonantal. Maravilha, dígrafo vocálico. Condições é a mesma coisa. Então, a primeira parte, certinho. Pessoas, SS e SS, que são considerados dígrafos consonantais. Questão maravilhosa, certinha, super fácil de analisar. Número 4, Instituto AOCP. A respeito das palavras retiradas do texto, plantas tóxicas, lindas e perigosas. É correto afirmar que há, na letra A, dígrafo em pesquisa, ok, aqui é dígrafo, hiato em alergia, ok, e encontro consonantal em pessoa, poxa, não, né? Não temos encontro consonantal aqui, nós temos um dígrafo. E aqui no final, coceira estaria certo também, o problema está em pessoa ali. B, encontro consonantal em planta, sim, PL. Ditongo em náusea, sim, correto. Dígrafo em espirradeira, perfeito. E tongo em diarreia, não. Aqui, diarreia, separa esse final, fica o A de um lado e o rei do outro. Então, a última palavra está errada. C, dígrafo em quadro. Não há dígrafo em quadro, gente. Olha, esse U é pronunciado. Se a gente pronuncia o som, não há dígrafo. Já começou errado. E, encontro consonantal e dígrafo em quadro. Errado também, porque de fato há o encontro consonantal aqui, dr, mas o QU não é dígrafo. Letra E. Encontro consonantal e hiato em agropecuária. Temos um encontro consonantal aqui. Temos um hiato aqui. Aqui no final, temos a divisão oscilante, né? Que pode ser uma paroxítona terminada em ditongo ou uma proparoxítona eventual. Mas a gente nem precisaria analisar aquele final ali, ficar em dúvida e chorar e ficar nervoso, porque antes disso já temos o hiato para poder matar a primeira parte da questão. Vamos ver o restante. Há um dígrafo em atendimento. Sim, aqui, ó. Aqui e aqui. Ditongo em grau. Sim, há. Ali há um ditongo. Perfeito. Sendo assim, letra E é o nosso gabarito. De alguns vocábulos acentuados no texto, analise as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiras e F para falsas. E é acentuada em razão de distinção de tempo verbal, certo? Ok. Acento diferencial de pode e pôde. Marca o tempo, serve justamente para isso, para diferenciar o tempo verbal. A palavra saúde recebe acento em decorrência da presença de dígrafo, assim como ocorre em três. Não. Primeiro que três já não tem dígrafo, né?
Segundo de saúde tem acento por ser um hiato tônico. Então, aqui, verdadeiro, falso. Caso o termo é não receba o acento, um novo vocábulo será formado, pertencente a outra classe gramatical. Sim, a palavra, inclusive, gente, por favor, tá? Jamais confunda o é com acento, que é um verbo, é o verbo ser na terceira pessoa do singular, no tempo presente. Então, o é um verbo e se tira o acento, conjunção aditiva. Sendo assim, questão é certa. Diferentemente de coronavírus, a palavra vírus não recebe acento gráfico para registrar a alteração da classificação morfológica? Não, errado. Frase. Diferentemente de coronavírus, a palavra vírus não recebe acento para registrar a alteração de classificação morfológica. Não, gente. Primeiro, a palavra vírus tem acento. É uma paroxítona terminada com U, mais S. E, ainda que não houvesse acento, não haveria mudança na classificação delas. Ambas são substantivos, certo? Então, F aqui no final. Sendo assim, gabarito, letra D de dado, VF, VF, certo? Continuando, número 6. Considerando o seguinte trecho do texto, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudos sugerem que a incidência seja igual em ambos os sexos. Afirmativa. Os termos diagnóstico e incidência são acentuados devido à mesma regra de acentuação da língua portuguesa. Vejamos. Diagnóstico é uma proparoxítona. Diagnóstico. Então, aqui separa antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Incidência. Aqui nós temos uma paroxítona terminada em ditongo e que pode ser eventualmente classificada como proparoxítona, mas a regra de acentuação pertencente a ela é da paroxítona, sendo assim, falso, não são da mesma regra de acentuação. No termo frequente, há um encontro consonantal em fran, certo? De fato, há. O vocábulo, certo, né? Verdadeiro. O vocábulo mulheres apresenta um dígrafo e um encontro consonantal. Dígrafo, sim. Encontro consonantal, não há. Então, é falso. A palavra frequente, mulheres e incidência são todas paroxítonas. Vejamos, frequente, aqui é a sílaba tônica. Mulheres, sílaba tônica. Incidência, verdadeiro. O sexo apresenta 5 letras e 6 fonemas. Aqui, o X é com som de KS. Você já fez aula de fonemas comigo, já fez exercícios e já entendeu que o X eventualmente pode ter 2 sons. É o que acontece nesta palavra. Sendo assim, ele terá 5 letras e 6 fonemas, o que faz com que o nosso gabarito seja letra C de casa, letra C de casa. Ok? Perfeito. Número 7. Considerando que dígrafo é uma sequência de 2 letras que formam um único som, assinale a seguir um dígrafo vocálico. Então, nós não queremos dígrafo consonantal. A letra A tem dígrafo? Tem, porém é dígrafo consonantal. Não é o que queremos. B. Fascina tem dígrafo, mas é dígrafo consonantal. Também não é o que queremos. Sentido tem dígrafo e é dígrafo vocálico. Por quê? Aqui forma um dígrafo e o som que fica é o som da letra E, que é uma vogal. Trabalho
tem dígrafo, mas é dígrafo consonantal, também não é o que queremos. Sendo assim, letra C é o nosso gabarito. Viram, pessoal, como é importante você lembrar os nomes? Muitos professores, muitos cursos preparatórios pulam esta parte da nomenclatura, da classificação de dígrafo, quais os tipos de dígrafos. Eles muito mal, se é que chegam a ensinar isso, muito mal te ensinam o que é um dígrafo. Mas as divisões dos dígrafos, os tipos, como eles são formados, não ensinam. E estes nomes muitas vezes virão sendo cobrados justamente no comando da questão. De repente não vem como um gabarito, apesar de a gente já ter pego aqui questões, como por exemplo, acho que foi a primeira, né? Primeira questão em que tínhamos o nome e o conceito, tá? Nem sempre isso vai vir, né? Na própria alternativa, a cobrança do nome e do conceito, mas pode vir, e normalmente é o que acontece, no enunciado. E aí, se você não entende o enunciado, se você já fica bloqueado por não entender uma palavra que está no enunciado, você já fica automaticamente inseguro para resolver a questão. Então, não venham com arrogância de achar que conteúdos assim não devem ser estudados ou não devem ter tanto carinho na hora de estudar. É necessário estudar tudo com muita qualidade. A gente nunca sabe o que a banca espera, o que a banca está preparando para a gente, né? Então, número 8, continuando aí. Temos uma frase e o seguinte: considerando os aspectos fonéticos e fonológicos de tal enunciado, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Primeira frase: em milhões há o uso de LH em uma mesma sílaba. Ok, certinho. Um caso de encontro consonantal. Não, não é um caso de encontro consonantal. Neste caso aqui, nós temos, na verdade, a presença de dígrafo, tá? Então, falso. Se ali já está falso, tudo que for verdadeiro aqui embaixo, a gente elimina. Há, no termo milhões, um ditongo decrescente ons. Verdadeiro. Milhões. Fica tudo junto. Ditongo decrescente, porque começou com o e desceu para o e. Verdadeiro. Sendo assim, letra A, a gente já elimina. Passam a 6 letras e respectivos 6 fonemas. Errado. Por quê? O SS é um dígrafo. Sendo assim, aqui a gente conta uma vez. E não temos dentro desta palavra uma outra letra que seja dífona, ou seja, que tenha 2 sons, como por exemplo a letra X, que às vezes tem som de KS. Se não temos isso acontecendo, faz com que tenhamos menos fonemas do que letras, pelo fato de ali haver um dígrafo. Então, falso. Aqui já temos o gabarito, né? Porque na letra B, F, V, V. Aqui não é V, aqui é falso. Sendo assim, letra C é o nosso gabarito. Ainda assim, vejamos o restante da análise. O uso de SS no vocábulo passam corresponde a um dígrafo. Perfeito. Acabei de falar isso, inclusive. No substantivo Brasil, o encontro das consoantes BR configura o encontro consonantal. Perfeito também. 9. Banca Sebrasp. As linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. Na palavra assado, linha 2, o segmento SS constitui um dígrafo, porque 2 letras representam um só fonema. Maravilha! Exatamente isso. Dígrafo é justamente 2 letras que representam um som e é o que acontece na palavra assado. Número 9, gabarito certo. Número 10, Instituta OCP. Assinale a alternativa em que ocorre um dígrafo consonantal capaz de ocasionar um desvio ortográfico motivado pelo modo como a palavra é pronunciada. Então, aqui nós teremos um dígrafo consonantal que seja capaz de produzir, né, um desvio ortográfico
pela forma como a palavra é pronunciada. Entretanto. Perceba que o entretanto tem dígrafo? Tem, mas é dígrafo vocálico. E no TR é encontro consonantal. A banca quer dígrafo consonantal. Dígrafo vocálico a gente já elimina e não perde tempo. Segredo. Segredo, gente, não tem dígrafo. Aqui nós temos um encontro consonantal. Então, elimina. Possível. Possível tem dígrafo. E é dígrafo consonantal. Então, deixa ele em off. Corcundinha. Aqui nós temos um dígrafo vocálico, mas não é o que a banca quer, então a gente não analisa. E temos um dígrafo consonantal. Então, deixa essa em stand-by também. 300. 300 tem dígrafo vocálico, então não é o que queremos. Ok, ficamos entre a C e a D. Como desempatar? Olhando aqui. Capaz de ocasionar desvio ortográfico motivado pelo modo como a palavra é pronunciada. O que significa? Que entre a palavra possível e corcundinha, qual delas tem maior probabilidade de a pessoa escrever errado por não conseguir distinguir o som? A palavra possível. Por quê? Corcundinha. Quem ouve a palavra já sabe que esse nha só pode ser com NH. Não há outra letra que faça esse som, que produza esse som sozinho, sem ser o N com H junto. Já na palavra possível, o SS é possível ser produzido, né, esse som do possi, esse si, dá para ser produzido pelo S sozinho, pelo C sozinho, pelo SC, pelo XC. Há diversos outros fonemas ou conjuntos de fonemas que podem produzir este som. Então, a palavra possível, o dígrafo que ela possui, tem mais chances de confundir as pessoas na hora de escrever do que corcundinha. É isso que a banca queria. Então, como resolver essa questão? Primeiro, vai eliminando aquilo que não tem chance de ser. Se a banca quer dígrafo consonantal, o que for dígrafo vocálico ou encontro consonantal ou encontro vocálico que seja, você já elimina. No final, você vai ficar só com uma ou com duas. E aí você parte para a última parte da análise, que é onde a banca pede para marcar aquela que tem maior probabilidade de dar erro na hora de escrever. Certo? Ok, número 11. Assinale a alternativa correta. Letra A. O alfabeto oficial da língua portuguesa apresenta 5 letras denominadas vogais, ok? A, E, I, O, U. Contudo, há 12 fonemas, sons vocálicos em português, certo? Se você for analisar, nós temos 7 sons orais e 7 sons nasais. Dentre esses orais estão sons abertos, sons fechados, tipo O e O, E e E. O A é sempre A, né? O I é sempre I, o U é sempre U. Então, assim, das 5 orais, A, E, I, O, U. Perceba que o E, a gente tem o costume de falar né? Som aberto, mas ele também pode ter som fechado, como se fosse isso daqui. E o O também pode ter som fechado, como se fosse isso daqui. Por exemplo, boi e apoio. Beijo ou ideia. Perceba que em ambos os casos nós não temos acento nem nada para diferenciar, mas a pronúncia é diferente, né? Boi, fechado, apoio, aberto. Beijo, fechado, ideia, aberto. Então, no total, nós temos 7 sons orais. Os 5 normais, mais essa variação do E e do O. E nasal, porque nós podemos ter o an, o. Aqui eu vou botar assim, apesar de não aceitar, tá? O tio. Aqui também, só para representar, só para mostrar para vocês que nós temos essas variações, apesar de esse tio aqui não poder entrar nessas duas. A gente vai precisar de outra forma para fazer o som nasal.
Então, sim, a princípio, letra A, correto. B. As 26 letras do alfabeto oficial da língua portuguesa são suficientes para representar todos os fonemas, sons do português. Errado. Errado. Por quê? Dani, mas a gente não usa essas letras? Usamos, mas perceba que a gente precisa, o que a banca está querendo dizer ali? Que as 26 letras, do A a Z, do jeito que você fala, é o suficiente para formar todos os sons. E não é. Porque, às vezes, a gente precisa de um dígrafo para poder formar o som. A gente precisa do X tendo o som de KS. A gente vai precisar de variações dessas letras, e dessas letras tendo mais de um som para poder produzir todos os sons. Aqueles 26 sons não são suficientes. E errado. Em língua portuguesa, tanto as vogais quanto as consoantes podem isoladamente formar sílabas. Errado. A vogal, sim, pode formar sílaba isolada, como saúde. O U fica sozinho. Porém, consoante não pode. Regra master da divisão silábica. Não existe sílaba sem vogal. Então, consoante sozinha não forma sílaba. D. Uma letra do alfabeto oficial da língua portuguesa pode representar uma sequência de fonemas, sons, como acontece no caso dos dígrafos. Não. Porque aqui está falando que uma letra formar uma sequência de sons, até poderia no caso do X, que forma o som de KS. Mas os dígrafos não é isso. Pelo contrário, os dígrafos é uma sequência de letras que forma um som, e não uma letra que forma uma sequência de sons. Está ao contrário aqui. Sendo assim, letra A é o nosso gabarito. 12. Assinale a alternativa em que todas as palavras possuem dígrafos. Na letra A, já temos erro porque beijo não tem. Perto também não tem, guerra tem. Aqui e aqui. Então, só guerra que teria. Nasceu tem dígrafo. Tecer não tem dígrafo. Descer tem dígrafo. Errado, então, na segunda palavra. Velho tem dígrafo, lixo não tem, sujo também não tem. Cachorro tem dígrafo, também tem. Canalha tem dígrafo e passo tem dígrafo. Então, a princípio, aqui é o nosso gabarito. Mexido não tem dígrafo, manchar tem dígrafo aqui e aqui. Parecer não tem dígrafo. Sendo assim, a única alternativa que possui todas as palavras com dígrafo é a letra D de dado. 13. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com um dígrafo consonantal e um encontro consonantal. Vejamos. Então, dígrafo consonantal e encontro consonantal na mesma palavra. Simplesmente, nós temos um dígrafo aqui, mas é vocálico. Temos um dígrafo aqui, mas é vocálico. Temos encontro consonantal, mas o dígrafo não é o que a banca quer. Completamente a mesma coisa. Olha, nós temos aqui dígrafos, mas são vocálicos. Não é o que a banca quer. Pessoas. Temos só dígrafos, não temos encontro consonantal. Indicação. Temos dígrafo, mas não temos encontro consonantal. E aqui na letra E, temos dígrafo aqui, mas é vocálico. Temos encontro consonantal aqui e dígrafo consonantal aqui. Então, letra E, porque vão ter as duas coisas que a banca quer. Questão número 14. Assim como na palavra projetor, há em infantil encontro consonantal. Então, ele está falando que na palavra projetor há o encontro consonantal e na palavra infantil também há. No entanto, enquanto há o encontro consonantal na mesma sílaba em projetor, em infantil existem dois e em sílabas diferentes. Errado. Por quê? A palavra projetor, de fato, há um encontro consonantal aqui. Porém, na palavra infantil, nós temos dígrafo. De fato, há dois, porém é dígrafo.
Ai, Dani, o NT e o NF não fariam encontros consonantais? Não, porque o N, não só o N, qualquer letra que esteja com som abafado dentro do dígrafo, ou seja, a letra que não tem som dentro do dígrafo, a gente considera como uma letra nula. Então, ela não produz o som normal dela. Encontro consonantal, eu preciso ter o som de duas consoantes, certo? Se o N não tem som de consoante, não posso produzir, então, um encontro consonantal. A mesma coisa no caso do, por exemplo, do queijo. Eu não posso dizer que aqui, no UE, eu esteja produzindo o encontro consonantal, porque esse U não tem som, perdão, o encontro vocálico, porque este U não tem som de vogal. O encontro vocálico é o encontro de sons vocálicos, e não é o que acontece ali, certo? Ah, mas eu aprendi na escola, sim. Infelizmente, a gente aprende dessa forma, ou a gente acaba ensinando dessa forma para os alunos, pelo menos na primeira fase da educação básica, pelo fato de ser mais fácil para eles associarem, né? Porque eles já estão ali naquele processo de construção do conhecimento, de diferenciação de vogal e consoante, de saber identificar quando as consoantes estão juntas na palavra, quando as vogais estão juntas. Então, os objetivos ali basicamente diretos, né? A gente só quer que a criança identifique as consoantes e que saibam encontrar elas juntas. Esse aprofundamento da fonética normalmente é feito mais para o final do ensino fundamental 1 e início do fundamental 2, ou pelo menos deveria ser feito. Ok, pessoal? Então aqui temos esta parte como errado, uma vez que não temos encontro consonantal, como a banca está falando. Número 15. A palavra constatação apresenta 11 letras, 10 fonemas, um dígrafo e um ditom. Vejamos. 11 letras. Primeiro vamos começar pela parte mais fácil, né? 1, 2, 3. Número 15. A palavra constatação apresenta 11 letras, 10 fonemas, um dígrafo e um ditom. Assinale a alternativa cuja palavra apresenta as mesmas características. Começando aqui. Aprendizagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. Já começou errado. Vou até conferir de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. Já não é o que queremos. Comemoração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Agora vamos ver. 10 fonemas. O C a gente fala, sim. O O também. O M, porque o M tem som consonantal. O E também falamos. O M, O, R, A, C. Falamos tudo, então tem 11 fonemas, não é o que queremos. Organização. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. E só de observar ali, nós vamos ver que temos 11 fonemas. Porque não temos nenhuma letra que deverá ser cortada, que não produzimos sons, ou que faça dígrafos e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, já não é o que queremos. E aqui o X faz som de KS, então teríamos 8 fonemas. Permanência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Fonemas, teremos um dígrafo aqui. Permanência. Só esse N que é dígrafo, sendo assim, 10 fonemas. Um dígrafo, sim, um dígrafo no EN, ok. Um dígrafo. E um ditongo, sim, aqui ó, no final. Um ditongo. Letra E, o nosso gabarito. 16. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam um dígrafo.
Exame tem dígrafo? Não, então já elimina. Aliás, na primeira não tem nenhuma com dígrafo. Luxo também não tem dígrafo. Nós teremos dígrafo só aqui no N. Chique tem 2. Crer não tem. Poxa, tá vendo tão bem, porque pássaro tem dígrafo. Só faltou no crer. Então, não é o que queremos. Assado, açúcar, açaí e açougue. Assado tem dígrafo, açúcar não tem, açaí também não e açougue tem aqui. Letra D não pode ser. Passo, barro, apanha e bicho. Tem dígrafo em todos. Letra E, nosso gabarito. Questão 17. Referente aos aspectos fonológicos, assinale a alternativa correta. A. Em geração e precisarem, as letras destacadas representam o fonema S. Geração e precisarem. Errado, porque aqui o destaque está para essas duas letras, tá? E elas não possuem o fonema S. O precisarem tem o som de Z. Letra B. Em impregnam, destaca-se um encontro consonantal perfeito e um ditongo nasal. Vejamos. PR é um encontro consonantal perfeito. O que seria isso? Quando fica na mesma sílaba. E ditongo nasal? Temos no AM. Aquele M ali está com som de O, né? Fazendo um traço nasal no A. E, com isso, forma um ditongo, por ele ser uma semivogal. Então, letra B, a princípio, é o nosso gabarito. Em afetuosa, há 4 vogais e um hiato. 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Já começou errado aqui, né? Afetuosa, sim, há um hiato. O problema são o número de vogais. Terra, as vogais E possuem a mesma pronúncia, evidenciando a mesma abertura vocálica. Não, porque o N aqui tem um som nasal. Então, não tem a mesma abertura. Os sons nasais, o ar passa uma parte pela boca e a outra parte pelo nariz. Então, a gente fala que não pode considerar como a mesma abertura, uma vez que não é uma vogal totalmente oral, né? O som não passa totalmente pela boca. Letra E. Em sobrevieram, identifica-se um hiato, um encontro consonantal e 2 ditongos. Vejamos. Um hiato sobrevieram, ok? Hiato. Encontro consonantal, BR, ok? Ditongo, só temos aqui. Então, só há um ditongo e não 2. Errado. Letra B, o nosso gabarito. 8. Analise os aspectos fonológicos dos vocábulos a seguir e assinale a alternativa correta. Letra A. Na palavra patrimônio, há 2 encontros consonantais perfeitos e um encontro vocálico. Vejamos. Patrimônio. Não, só tem um encontro consonantal perfeito. Só um. E um encontro vocálico, patrimônio. Sim, o encontro vocálico está correto, mas o encontro consonantal não está. Todos os termos destacados nos vocábulos esperança, funcione e precisemos representam S. Aqui o destaque está no S, D, aliás. Aqui o destaque está no C cedilha, no C e no C. Representa um fonema S? Sim, correto, porque esperançar, funcione, precisemos. Mesmo assim, vamos ver o restante. Em essencial, há um dígrafo consonantal e um ditongo aberto. Vejamos. Dígrafo consonantal. Essencial, não. Aqui é hiato, então não é.
religiosidade aparecem 5 vogais e 2 semivogais. Vejamos. Bom, 7 vogais, mas tem encontro vocálico. Então, estão sozinhas, elas vão ser de fato vogais. Então, por aí você já analisa. 1, 3, 4, 5 vogais. Só que, ai, Dani, então tá certo? Não, por quê? Da onde saiu essas 2 semivogais? Sendo que aqui o E está sozinho, o I está sozinho, o I está sozinho, o D, o A e o E. O que pode acontecer é aqui ter uma semivogal. Mas caso haja, só há uma semivogal. Não pode ter mais de uma. Entende? Então, Dani, fiquei na dúvida se ali junta ou separa no GIO. Analisa comigo. Ainda que você fique em dúvida, não há possibilidade. Ficou junto, só vai ter uma semivogal. Ficou separado, vai virar cada uma vogal diferente. Então, não tem como ter 2 semivogais. Só haveria 2 semivogais se houvesse 2 encontros vocálicos com ditom. E não é o caso. Em fundamental, há 3 vogais nasais. Vogal nasal. Vogal nasal. Aqui a banca tentou induzir vocês a acharem que é uma vogal nasal, mas não é. O M ali tem som consonantal, então está errado. Letra B, de fato, é o nosso gabarito. 19. Nos termos olhos, lindos, maravilhosas, observa-se ao todo a ocorrência exata de dígrafos, 4 dígrafos, 3 dígrafos, 2 dígrafos. Vejamos. Olhos tem 1 dígrafo. Lindos tem 1 dígrafo. Então, aqui, maravilhosa tem 1 dígrafo. Então, teremos 3 dígrafos. Letra C de casa. Certo? Número 20. Assinale a alternativa que apresenta um dígrafo vocálico e um consonantal na mesma palavra. Começando, aprendizado. Nós temos dígrafo consonantal, aliás, dígrafo vocálico, mas não temos consonantal. Não pode ser. Trenzinho, dígrafo vocálico, mas não temos consonantal. Aliás, temos consonantal. Pera lá, volta. Olha, eu passando ali. Eu estava analisando o TR para falar para vocês que o TR é encontro consonantal e não dígrafo. Mas aqui nós temos, sim, um dígrafo consonantal no NH, deixando em stand-by. Chácara. Temos um dígrafo consonantal, mas não temos vocálico. Referência. Temos um dígrafo vocálico, mas não temos consonantal. Pública. Nós temos encontro vocálico, encontro consonantal, mas não temos dígrafos. Sendo assim, número 20, letra B é o nosso gabarito. Certo, pessoal? Maravilha! Muito obrigada pela presença. Eu vejo você daqui a pouco na próxima aula. Até já!